Aí, tio, eu sou o tio Petisco, eu já tô com o meu amigo Massa aqui, advogado, que vem aqui tirar nossas dúvidas sobre as leis e a parte jurídica, né? Toda essa parte da legislação que todo mundo tem dúvida, e confesso que eu também fico com muitas dúvidas, principalmente sobre a nova lei que foi publicada no dia 11 de julho, tá? Foi assinada, vale para o estado de São Paulo e já está em vigor, né, tio? Já está em vigor, tio, já começou a valer no dia 11 de julho, quando foi publicada. A gente já tinha falado até em alguns outros vídeos aqui no canal com relação a projetos de lei que teve tanto no estado de São Paulo quanto no âmbito federal que tratavam sobre o assunto, mas esse daqui já foi proposto e aprovado diretamente pelo governador, então veio da equipe do governador do estado. Ele já fez a proposta saiu dele ou saiu de outro? A proposta saiu do próprio executivo, veio direto como se fosse do próprio governador, vem da equipe dele, sim, mas do governador em si. Então ele passou por ele fez a proposta, foi aprovado pela Assembleia Legislativa e entrou em vigor, publicado no dia 11 de julho. Então é a Lei 17.972 agora de 2024. Eu perguntei se foi do executivo, porque eu vi alguns deputados falando que eles conseguiram aprovar, que teve alguns que falaram assim, não, a minha lei aprovou e tal. Então não saiu da parte do legislativo, não, saiu do executivo. Essa lei mesmo, ela foi uma lei que foi apresentada diretamente pelo governador do estado. Então o que o deputado pode ter falado é que ele participou da votação, ele conseguiu ali na votação, porque apesar de ter sido proposta pelo governador, ela tem que passar pela votação da Assembleia Legislativa para aprovação. Eu estou falando isso porque assim, eu já é uma coisa nova para mim, viu isso? Porque assim, todos os vídeos que eu vi, o pessoal está colocando como o deputado X ou Y, defendedor da causa X ou Y, criou a lei, que encabeçou a lei. Então, para mim, isso já é uma novidade. Sim, hoje em dia, com essa questão dos partidos políticos, as coligações, então, assim, há até uma pressão vindo daqui, uma pressão dali. Então, se foi o partido, ele trata como se a lei fosse uma iniciativa dele. Não, mas o que eu vi era até opositor, mas enfim. Pelo texto da lei, que lá, se você entrar no site da Assembleia Legislativa, olhar no texto da lei, no final dela, sempre vai ter ali quem são as pessoas que estão envolvidas. Então, o que você vai ver? Ela foi assinada, lógico, pelo Tarcísio de Freitas, né, que é o governador, e aí ela tem a participação ali da Natália, que é da Secretaria de Meio Ambiente, do Gilberto Kassab, que é de Relações Institucionais, e do Arthur Luiz Pinho, que é o chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo. Então, são essas pessoas que estiveram à frente ali dessa lei, que foi quem fez a proposta da lei, quem foram responsáveis pela sua promulgação. Lógico, um deputado ou outro que é defensor da causa animal, que participou ali de interlocuções por trás do pano para votar, tudo, para ser favorável para isso, ele vai falar que foi iniciativa, que teve essa pressão, até porque já tinham tido no estado, a gente falou no outro vídeo, 3 ou 4 legislações não iguais, mas parecidas, assim, com o mesmo objetivo, que acabaram não indo para frente nos últimos anos, né? E agora essa daqui, tanto que como vindo do governador, já tem até uma pressão um pouco maior na aprovação ali do que vindo de um deputado em específico, né? Entendi. E beleza, vamos pensar o seguinte, dessa lei, são coisas importantes. Eu acho que a gente vê o que é diferente das outras, não precisa porque realmente não foram aprovadas as outras. Então sim, o que vale é essa. O que vale é essa. O que vale realmente, que importa, assim, que vai mudar na vida da pessoa que está assistindo ou que quer criar, que quer cuidar, que quer ter pet, que ama pet como eu aqui, que realmente influencia, assim, quais são os principais pontos que você elenca dessa lei ali a própria secretaria do governo do estado, né, o setor de comunicação, ele fez uma publicação ali justificando os motivos da lei, o porquê que essa lei foi apresentada, né? Então, assim, ela decorreu do projeto, né, 1477 de 2023, e qual que é o objetivo dela? Garantir proteção, saúde e bem-estar na criação e comercialização de cães e gatos no estado de São Paulo. Então, a partir dessa primeira... importante já, né? Dessa legal. Primeira linha aqui, assim, que é a fundamentação, você já verifica, assim, algumas situações. Aplica para quê? Cães e gatos. Então, tá ali, é delimitado. E ela visa garantir proteção, saúde e bem-estar aonde? Criação e comercialização. E é importante isso para o nosso entendimento aqui da lei. Por que é importante eu trazer o tio Massa aqui para a gente tirar essas dúvidas? Porque quando eu vejo isso, eu leigo na parte jurídica ali, para mim é toda a parte de criação, né? Pelo que ele está me contando aqui, tem essas palavras-chave, né? Faz diferença. Sim, na hora interpretação, exato. Na hora da interpretação da legislação ali, você vai verificar com base no que a lei realmente deseja ou não e onde ela vai aplicar. Fica ligado, tio, que tem pegadinha aí, sempre, né? No Brasil, como diz, não é para os fracos, né? Aqui
sendo uma lei nova, ela vai começar a ser aplicada agora. Então, ela começou a valer já no dia 11 de julho com a publicação. E agora que nós vamos começar a ter aí, vamos dizer assim, os desdobramentos, se ela vai ser aquela famosa situação no Brasil que a gente tem, se a lei pega ou não pega, porque não adianta existir uma lei se não houver uma fiscalização nesse sentido, sabe? Olha, já queria mudar de cola, porque é computador quentinho. Então, são esses pontos que a gente precisa avaliar. Então, assim, o que a Secretaria do Estado fundamentou? Que houve um estudo que foi feito pela Secretaria de Meio Ambiente, Estrutura e Logística do Estado, que avaliou, por exemplo, a questão dos animais como um todo ali. Então, a primeira interpretação que ela traz ali, a primeira indicação, que é a justificativa. Animais domésticos, ela está tratando como seres sencientes, ou seja, eles têm natureza biológica e também emocional. A partir do momento que há uma senciência, eles são passíveis de sofrimento, de felicidade, e eles têm emoções. A dizer que eles têm direitos jurídicos? Sim, a própria legislação em si é um porque, direito uma coisa jurídico. Que eles têm sentimento, todo mundo compreende quando ele está querendo carinho, quando ele está querendo atenção, como o Phantom aqui. O ser ciente não significa só na parte emocional, na questão, assim, pelo que eu entendo, essa é a minha dúvida. Eu acredito que é a dúvida do pessoal que está assistindo. Isso quer dizer que é só entender como ele é um animal, um ser que tem direito, no sentido que ele pensa e gosta de carinho, gosta de atenção, ou realmente ele começa a ter direitos jurídicos, como nós, obrigações e direitos jurídicos? Ele tem uma proteção por ser um ser ciente, que é a questão da legislação que visa protegê-lo. Ele não vai ter o mesmo direito civis como nós, porque o animal hoje ainda no Brasil não tem uma capacidade jurídica, que é o que fala, né? Que é a personalidade jurídica de você poder ser dono de direitos e obrigações e demandar. Então, você não vai conseguir entrar com uma ação, vamos falar assim, o Phantom brigou com uma criança e o Phantom quer processar a criança. Isso, ou vice-versa, vamos dizer assim. Entendi. É que a minha dúvida é que eu vi em alguns lugares, eu pesquisei bastante sobre isso e vi algumas pessoas falarem que essa palavra daria o direito, por exemplo, de uma pessoa entrar na justiça pela ser ciência do outro animal. Por exemplo, tio Nuno tá aqui, ele acha que o Phantom está sendo maltratado e por ele ter um ser ciente, ele tem o direito de entrar contra mim, ou o próprio governo entrar na justiça. Isso, aí são situações diferentes. Então, por exemplo, o fato dele demandar uma ação judicial, eu vejo que ainda não é possível. Ele não possui uma personalidade jurídica, porque vai muito além. Porque você tem até pessoas hoje que, apesar de estarem vivas, ou seja, a pessoa tem uma emoção. Por algumas restrições, ela não pode demandar judicialmente, porque ela tem algum tipo, às vezes, de deficiência, ou alguma questão de dificuldade, uma interdição, ela tem uma pessoa, uma curadora que vai ser responsável por ela. É a mesma situação do animal. Apesar dele ser dono de direitos, ele possuir direitos, ele não tem uma autonomia, uma personalidade jurídica para demandar diretamente na justiça. Ele vai ter que ser representado por alguém. Lógico, o tio Petisco pode entrar com uma ação através, meu gato sofreu maus tratos, isso, uma reparação. Aí é um campo novo ainda de atuação. Mas abre uma brecha. Abre uma brecha, porque a partir do momento... Já tem casos no Brasil, especificamente em questões relativas a divórcios, questão de guarda de animais. Igual tinha de criança. A partir do momento que você abre esse leque, você já é um campo novo. E a partir do momento que você vê uma legislação que reconhece os animais como seres sencientes, você, a partir desse momento... mais um pouquinho. Você amplia um leque, lógico. O que falou do poder público? O poder público é porque o Ministério Público, tanto e também a Defensoria Pública, eles são órgãos que eles têm autonomia para defender os interesses da coletividade. Seja a coletividade de pessoas ou até mesmo a coletividade animal. São as pessoas que podem... teve uma situação de maus tratos. Então, vai haver um boletim de ocorrência de maus tratos que a vítima vai ser um animal. Não, sim. Porque assim, eu vi o pessoal falar assim, a ONG X vai poder vir aqui e falar que esse seu Phantom, seu petzinho que está sendo maltratado, ele não está sendo bem cuidado, porque ele está fazendo exercício nos brinquedos na vertical aqui, e isso não é legal porque ele está tendo que se esforçar para pegar comida, por exemplo. Sim. Em vez de estar comida no potinho, ele tem que passar por uns obstáculos. E a ONG entrar contra mim, por exemplo, por falar que isso é maus tratos
e ela está entrando representando um animal não, senciente. Ela não vai conseguir representá-lo. Vamos partir da premissa. Como que ele vai outorgar uma procuração, por exemplo, uma representação para um? Ele não vai. Ele não então, vai a partir desse isso. momento, é você que é o dono, o proprietário dela. A ONG pode, em nome da ONG, caso ela entenda que é uma situação de maus tratos, a ONG acionar judicialmente, por exemplo, o tutor ou o criador para investigar o maus tratos. Então, o animal, ele não vai ser a parte da ação. Ele vai ser dentro da ação do bojo, o objeto. O objeto é os maus tratos ao animal. É a questão do boletim de ocorrência dos maus tratos ao animal. Ela ainda consegue entrar, mas não é ela representando o animal não tem como fazer parte Legal. do polo da ação, seja passivo ou seja ativo. Ele pode ser vítima do maltrato justamente por ter direitos. Sim. E Eu com tô a lei esclarecendo bastante isso, porque assim, na internet é aquilo, né, tio Tia? Tem muita gente falando o que quer e não perguntando para uma pessoa que realmente estuda a lei ali. Eu não sou um especialista, por isso que o tio Massa está aqui para isso, para poder explicar e ensinar a gente a tirar essas dúvidas, esses detalhes. É importante para a gente isso, né? E realmente é uma coisa que eu vejo muito o pessoal fazer, mas demais, assim, vários vídeos, porque dá clique, né? Dá visualização. Sim. Aí acaba. É que aí é uma mudança, né, muito grande no ordenamento jurídico, já vai de uma outra parte. Então, assim, ele tem que ser, o animal vai ter que chegar num ponto para ele poder demandar judicialmente, onde há o reconhecimento de que ele possui uma capacidade de ir a juízo, uma personalidade jurídica própria. Aí nós vamos ter que fazer o quê? O animal vai ter que ter um documento, porque a partir do momento que ele vai ingressar com uma ação, ele precisa ter um registro, uma documentação. Aí o cachorro vai ser indenizado se ele morder alguém ou ele latir. E ele que vai ser responsável, então, por pagar a indenização, caso morda? Ou não é o dono? Então, assim, são situações assim que vão. A legislação como um todo, assim, ela busca e visa o bem-estar animal, realmente. Então, assim, na sua maioria, ela é positiva para o bem-estar animal, a partir do momento que ela traz algumas disposições ali que visam garantir o bem-estar animal. Só que, lógico, como a maioria das leis, ela possui pontos de interpretação que geram dúvidas, pontos de lacuna que não tem uma previsão ali que vai gerar uma abertura e pontos de discussão. Então, assim, tem situações aqui que houve discussão, que houve manifestação contrária do Conselho Regional de Medicina Veterinária e que mesmo assim foram aprovados. Então, assim, o que nós vamos ter agora uma ideia é na prática, daqui para frente, como que vai começar a ser aplicado. Eu acredito que a lei, ela tem um benefício legal. A ideia, assim, e o escopo inicial fala de uma coisa legal. Fala assim, vamos cuidar e vamos zelar pelos pets que estão sendo comercializados e realmente precisam ser, inclusive, não só os comercializados, mas os adotados também. Porque precisa também cuidar deles ali. Afinal de contas, quando vai comprar, não pode estar exposto, mas quando vai adotar, pode. Então essas coisas assim que eu tenho dúvida. E a principal que eu acredito que prejudica nessa lei é o fato dela querer escolher como você vai cuidar do seu pet na questão física dele, na questão biológica dele, que é o que você falou do Conselho Médico Veterinário, que o próprio Conselho Médico Veterinário não recomenda a castração precoce. Sim. É um dos pontos aí que é o de mais, acredito, de mais discussão na lei. É ali, para mim, que mostra a incapacidade do governo no geral, independente de partido político, tá, gente? Não estou falando de A ou B. É do modo geral como é feito nossas leis. A primeira coisa que deveria ser vista era com o Conselho Médico Veterinário. Sim. Não tem como você criar uma lei onde você está falando que você vai fazer uma cirurgia num pet se você, pelo menos, não escutar o Conselho Médico Veterinário. A mesma coisa você vai falar que vai criar uma lei para os homens e para as mulheres, onde ele vai ter que passar por uma cirurgia e não conversar com o médico antes. É básico isso. Sim. Não tem como a gente falar que isso não deveria ser relevante. Se você for ver, em tese, a Secretaria de Meio Ambiente deveria contar e conta, provavelmente, com especialistas. Todavia, a partir do momento que o próprio Conselho de Medicina Veterinária ele indica de que ele manifestou expressamente, recomendou ao governo do estado, aos deputados, que houvesse o veto desse artigo, inciso em específico, com relação à esterilização, e justificou os motivos, nós vamos falar sobre isso, é de se tomar cuidado e ter uma atenção com relação a isso, porque podem ter consequências futuras, né, que foi o que a gente estava debatendo aqui antes, nós vamos falar também, e que pode trazer um prejuízo a longo prazo para próprias espécies, né, em si. Que a gente vai... Gente, se vocês querem entender isso, que é a cereja do bolo, assim, da forma negativa, pode dizer, né? Porque realmente é o que mais preocupa, fica ligado nesse vídeo, assiste até o final, porque é importante entender isso, porque é uma lei que já está funcionando.
querendo ou não, gostando ou não, já está em vigor, já está assinado e está funcionando. Mas a gente vai deixar isso aí para o final um pouquinho, porque eu quero saber quais os outros pontos que a gente precisa trabalhar, que a lei vai legislar, né? O que ela vai dizer pra gente aí. Como eu falei, os objetivos ali da lei, ela fala o que ela traz no seu artigo 3º são os fundamentos dela. Então, por exemplo, o que ela visa? Proteção do direito à vida dos animais, princípio do bem-estar animal, proteção e equilíbrio do meio ambiente, reconhecimento dos cães e gatos como seres sencientes, controle populacional das espécies e o estímulo à criação ética e posse responsável. Então, até aí, os fundamentos estão perfeitos, estão de acordo. De aplauso. Na sequência, eles vão trazer assim, o que é necessário para que você exerça a atividade econômica de criação de cães e gatos domésticos. Então, ele vai trazer disposições, tem um CNPJ, o cadastro do estado estadual, e aí vai a questão que visa mesmo a proteção. Então, assim, um primeiro ponto, alojamento compatível com o tamanho e porte da raça. Então, assim, não vai poder ter aquele abarroado de animais no mesmo ambiente. Mas aonde ele vai dizer, quem vai dizer qual porte é para cada espécie? Tem falado? Conselho Regional de Medicina Veterinária. A lei estabelece. Então, assim, o inciso fala assim, dispor de alojamento compatível com o tamanho e porte e quantidade de animais, possuindo no mínimo uma estrutura determinada na legislação vigente e seguindo as normas de boas práticas determinadas pelo CRMV. Então, ou seja, o próprio Conselho Regional de Medicina Veterinária tem a legislação que vai estabelecer como que é isso. Legal. Então, ele faz a menção ali do que o Conselho estabelece como sendo uma situação positiva. Então, na sequência, adotar medidas sanitárias para manter o ambiente livre de endo- e ectoparasitas, né? Outra disposição aí que já entra mais um pouco. Separar a fêmea prenha dos outros animais do plantel no terço final da gestação e garantir a permanência da matriz, da fêmea, com os filhotes de 6 a 8 semanas. Então aí que é o período da lactância, né? Para garantir isso daí. Ou seja, por esse artigo a gente já vê que não vai ser possível comercializar o animal antes dos 6 a 8 meses. Tá, então aí já dá um problema grave. Porque, primeira coisa, os cães, né, já é comprovado cientificamente, né, o tio Petisco só que está falando aqui, que ele tem um período de socialização ideal do 21º dia de vida ao 100º. Então, esse período de socialização, lógico, a gente precisa esperar a vacinação, né, e tudo mais, para poder pôr na rua, pôr na praça, tudo mais, mas você precisa começar a socializar e trabalhar com o seu pet de uma maneira inteligente, né, para você poder socializar para o mundo que você realmente vai viver. Senão você vai criar um bicho do mato ali que não sabe o que é o mundo. E isso vai trazer problemas de comportamento futuramente. Então, a primeira coisa que é interessante a gente pensar. A segunda coisa é que você não vai pegar mais o filhote com 45 dias. Então, ele não vai ter a socialização dentro da própria família. Então, por exemplo, um cachorro para cego, um cachorro para trabalho, um cachorro que precisa trabalhar com criança, um cachorro de apoio emocional. Como que a gente vai trabalhar isso num cachorro que ele vai perder toda essa socialização, esse imprint inicial que ele precisa ter com o humano, ele vai ter só com o cachorrinho e com o pessoal ali do criadouro, que não vai conseguir dar uma atenção como, por exemplo, a família iria dar. Então, aí só você já tem um problema de comportamento grave, tanto de cães de trabalho, né? Eu falo cães de trabalho, não é só cães de guarda, a pessoa que não acha que é um trabalho, vai dar trabalho pro cachorro, nem eu quero trabalho, né? O pessoal pensa assim, mas na verdade quando a gente pensa em trabalho é uma coisa boa, porque imagina você sem ter o que fazer ocioso, né? Eu sei que as pessoas pensam aqui do trabalho e falam, nossa, trabalho é chato, trabalho vai dar trabalho, né? Mas na verdade a gente precisa pensar na questão do trabalho, na questão do cachorro, do gato, ter uma atividade, ter o que fazer. Porque uma coisa é você não trabalhar e ficar o dia inteiro no celular, ali navegando, ficar no videogame, você está tendo alguma coisa para fazer. Quando a gente fala trabalho para os animais, é um enriquecimento ambiental, ele tem alguma coisa para fazer, ou ele tem até um trabalho de apoio emocional, ou de condução, né, de uma pessoa com alguma deficiência, ou até de faro, né, de entorpecentes ou de explosivos. Você precisa ter um trabalho com ele ali, até de suporte esportivo, e brincar com ele, interagir. Esse é o trabalho que a gente fala ali, é você ter alguma coisa para fazer. Porque ele simplesmente ficar deitado ali, parado o dia todo, é muito estressante para o animal. É muito estressante para qualquer pessoa. Tenta ficar parado o dia todo, todos os dias parado, sem o celular.
Vê se você consegue ficar 2 horas assim. Difícil, né? Sim. Imagina para o pet. Então já é um problema sério isso. Na questão já do manejo inicial do animal, né? Então seria o caso, por exemplo, porque a legislação ela estabelece aqui no próximo inciso até que assim, que precisa ter um veterinário responsável pelo plantel. Então, ou seja, mesmo que você for um criador, tudo, você vai ter que ter um médico veterinário que seja responsável ali pela situação de saúde. Legal. Teria que ter alguma disposição, então, que determinasse a necessidade já de uma pessoa responsável, um adestrador realmente, para fazer esse manejo inicial com os animais. Para já socializá-lo, já fazer antes da comercialização. Porque hoje em dia, se você... Mas como que você vai... Tudo bem, são 2 pontos. A sua ideia é legal, mas Sim. você cria 2 problemas. O primeiro, a questão do custo. Porque tudo isso que a gente está falando, só está aumentando o custo só. Na hora de vender, fala, mas está muito caro. Vai pensando assim. E por que eu falo? Quando você vai aumentando o preço, você vai deixando mais difícil das pessoas adquirir de uma maneira... Gato é complicado, tá vendo? Esse é gato. Pulou no notebook, vai passando, o bicho passa na frente da câmera, é isso. Tem jeito. Aqui fala assim, esse escritório aqui, esse estúdio aqui é meu parquinho de diversão, você tá achando o quê? A gente que está atrapalhando o habitat dele. Exatamente. Então, o que acontece? A gente precisa entender que todo esse aumento de preço, você dificulta o acesso pela questão do preço. Sim, e quando você dificulta o acesso, você fomenta o tráfico de animais. Você fomenta o cara que vai criar no fundo de quintal. É a mesma premissa que a gente tratou no outro vídeo em relação às aves, animais exóticos, não que tem acaba como. acontecendo, porque a partir do momento que você torna muito difícil a comercialização, encarece. E a partir do momento que você encarece... Você fomenta. Quem faz Exato. errado que vai fazer parte dos panos. Não é errado fiscalizar como o Estado tem que fazer, Lógico garantir situações melhores. Então todos esses pontos até que a gente viu aqui, com exceção, por exemplo, dessa questão de ter que manter separado... Tudo, eu acho nós vamos que a ver... questão da manter separado, por exemplo, você manter um filhote separado, imagina até a estrutura que você vai precisar disso. Sim, para ter um lugar para cada... Você vai manter um filhote separado até os 6 meses? 6 a 8 semanas. 6 a 8 semanas. De 45 a 60 dias ali, pelo menos. Você perde um período legal de socialização, você trabalha com uma exclusividade de um espaço maior, então você vai encarecer isso também. Se a gente pensar na questão do treinamento, é um problema de você pensar ter um treinador em loco ali, que seria o ideal. O mundo perfeito seria como a gente fez com o tio Maurício Pongaí. O cara que cria, o cara que gosta de educação, que trabalha com a parte de educação e que cria e que escolhe ali. Mas esse não é o mundo real, né? O mundo ideal não é o real. A verdade é essa. Né? E quando a gente mexe no direito das pessoas, acaba complicando. E mesmo assim, você ainda tem o problema de adaptar à própria família. Porque cada família tem os seus costumes, sua rotina, seu dia a dia. E você vai perder essa interação. Você vai perder esse vínculo inicial, esse imprint inicial, acaba perdendo, não tem como. Sim. E aí você vem no próximo, na sequência, que é a questão da esterilização cirúrgica, né? Que é o ponto mais controvertido aqui. São 3 pontos, assim, basicamente, isso aí? Basicamente 3 pontos ali. Sim, e aí entra um contra o outro, porque, por exemplo, não conta, né? Porque aqui fala que tem que manter separado de 6 a 8 semanas. No próximo fala que para comercializar tem que fazer a castração até os 4 meses de idade. Ou seja, o canil, ele quer comercializar aquela cria o quanto antes. Então ele já vai ter que segurar por 8 semanas e ser o responsável por aquela criação de 8 semanas. A outra fala que é 4 meses. Não vai esperar 4 meses. O canil vai castrar ali e já beber para poder, com 2 meses, já dispensá-lo. Já poder destinar à família. E aí a gente vai ter as complicações relativas a não só a parte da socialização, como você falou, mas a própria natureza biológica do animal, que vai ser já cortado. A exceção, a única exceção até esses 4 meses são cães de trabalho, cão policial, cão farejador, cão de resgate, guia e de assistência terapêutica, que aí podem esperar até os 18 meses. Isso está certo? Vamos ver o que o próprio Conselho de Medicina Veterinária falou, que é o que a gente falou no começo, que eles manifestaram. Então, assim, há uma nota, a gente vai deixar até embaixo no vídeo depois, do próprio Conselho, está no site do Conselho, então a gente não está... inventando aqui, fazendo suposição, que ele fala assim, ele traz como pontos de aprimoramento da lei, e ele fala expressamente aqui que foi solicitado o veto desse artigo inciso. Então, foi solicitado o veto do artigo 4º, inciso 8º do texto que se refere à esterilização dos animais.
E por quê? Qual que é a justificativa? Vou ler a nota aqui. Da forma como foi colocado, não há autonomia do médico veterinário para determinar o momento ideal para o procedimento. Apesar da esterilização cirúrgica pré-púbere ser uma opção, principalmente em contexto de política pública de combate ao abandono, tal técnica é discutida por ter como consequência um aumento no risco de aparecimento de enfermidades. E é extremamente importante considerar o desenvolvimento de cada raça em particular. O Conselho Regional pediu ao veto não acatado da obrigação também com relação aos cães de trabalho, com relação ao prazo de 18 meses, por entender também que era insuficiente, uma vez que existe um período de maturação e treinamento específico para cada raça ou atividade, podendo a esterilização precoce levar à perda genética, por não ser possível avaliar qualidades como faro aguçado, capacidade física, genética exemplar ou mesmo temperamento e inteligência única. Aí ele faz uma menção aqui, ele fala assim, a cadela Fiona, por exemplo, destaque mundial no combate ao crime organizado, somente começou a realizar a patrulha após os 2 anos de idade e seu aprimoramento só a partir dos 3. Ou seja, bem depois. E caso tivesse sido interrompido antes dos 18 meses, provavelmente isso não teria acontecido, esse despertar do aguçamento do... E aí, tia, é onde eu falo para vocês que é o grande problema dessa lei. O final disso, com os anos, com os passar dos anos, né, é acabar com esses cães de especialidades, de trabalho, de apoio, porque os melhores indivíduos a gente não vai conseguir selecionar para ter melhores indivíduos ainda, sabe? Não vai conseguir reproduzir esses indivíduos, porque eles vão se perder e a linha genética vai se perder. E no fim das contas, na minha humilde opinião, é um jeito de um pouco cruel de lidar com os cães vira-latas, né, com o SRD. O pessoal quer tanto resolver o problema do SRD, que realmente precisa ser resolvido no Brasil, mas ao invés de resolver o dos vira-latas, eles querem diminuir as raças, achando que isso vai resolver. É aquela coisa no Brasil, né? Se eu resolver realmente do vira-lata, não tem mais como pedir dinheiro para cuidar deles. Então o que eu faço? Eu arrumo uma lei que dá aquele jeitinho brasileiro, né? E não resolve mesmo. E aí que tá. A gente precisa de uma lei que realmente fomente a castração de animais, mas os animais de situação de rua, não é muito mais interessante? Mas aí resolve, né? Aí não tem como pedir dinheiro, não tem como pedir doação, aí a máquina não continua a girar. Sim, nós até estávamos batendo um papo, a gente chegou a ver, acho que no ano passado viralizou na internet a questão da Holanda lá, que a gente estava comentando. Foi o primeiro país do mundo a acabar com os animais em situação de rua, né? Um projeto que foi uma lei, na verdade, de 1919. Ou seja, foi 100 anos para eles conseguirem fazer isso. E o que foi efetivo realmente? Não foi necessariamente a castração, não há uma obrigatoriedade de castração lá. Depois que você tem a possibilidade de optar por fazer uma criação ou não, e aí sim. Mas o principal lá é o controle. Então o que eles fizeram? Recolheram os animais da rua, fizeram feiras de adoção, fomentaram, colocaram responsabilidades. Então, para ter cachorro, criaram um imposto para você poder ter o cachorro, a necessidade de você fazer a microchipagem, você fazer a vacinação. Você encareceu você ter um cachorro. Isso foi uma primeira coisa. Você pode fazer no primeiro momento. Controle. Isso, para controle. Aí conseguiu controlar, hoje não tem mais situação. Então hoje não tem mais o imposto. Eles já tiraram. Porque já não foi necessário no momento para você fazer o controle populacional. Você cortou, parou de produzir? Não, eles continuaram produzindo, continuaram tendo. Só que você tinha várias responsabilidades para ter. Então você tinha a obrigação de vacina, fiscalização. Adestramento, fiscalização. Porque se faz isso sem fiscalização, não resolve nada. É um tiro no pé. Essa lei mesmo aqui, não há disposição nela de quem que vai ser o agente responsável pela fiscalização do estabelecimento. Ou seja... Então, por exemplo, quem que pode chegar aqui hoje no Tio Petisco para fiscalizar caso você fosse um criador? Quem que faria isso? Seria a Secretaria de Meio Ambiente? Seria o Conselho de Medicina? E quando seria legalmente, o que acontece? Qualquer um pode ou... Quando não determina, em tese, se a polícia militar chegar aí, ela pode aplicar essa lei, fiscalizar com base nisso. Assim, não tem. Sem conhecimento nenhum sem conhecimento nenhum. Lei, porque não é a função tem deles que ter uma pessoa que seja interessada. Então, a Secretaria de Meio Ambiente vai ter ali dentro um campo específico de atuação que vai ser para fiscalizar isso nos pet shops, nos canis, para ver se está sendo aplicado. E qual a punição dessa lei? A lei não traz a punição direta, assim, então não tem, porque a lei ela estabelece as normas como âmbito geral.
Depois você vai ter o quê? A regulamentação dela, que é realmente uma penalidade. Essa lei aqui hoje, ela não tem, ela só indica que o quê? O que vai acontecer? Se você não tiver o cadastro, você não pode ser criador. Se você não obedecer aquilo, você vai perder sua licença de criação e você não vai poder criar. Eu tô te perguntando isso porque viralizou vários vídeos aí de saindo briga na mão, de deputado saindo na mão com mulher e um defendendo que estava certo ele fazer isso por conta dos animais, outras pessoas não. E assim, tá aquela coisa assim, tá justiceiro. Por isso que eu perguntei, porque tem. Cada um tá fazendo do seu jeito. E aí é o problema de fazer uma lei incompleta desse jeito. A lei, ela só a lei ela está estabelecendo, por exemplo, como que deve funcionar. Ainda precisa vir uma regulamentação que vai indicar a sanção em caso de descumprimento. Porque aqui mas hoje. Como que esse deputado chega a fiscalizar uma situação dessa, chama a polícia, pega. E aonde leva esses animais? Se não tem uma punição, como que ele pode? Ele pode pegar esses animais? A lei não fala. A lei não fala nada de você fazer de reter os animais, de fazer. Ele vai poder aplicar, com base nela subsidiariamente, a lei de crimes ambientais, vamos dizer assim, que daí seria uma lei federal que fala que caso os animais estejam em situação de maus tratos, lá, que nós tratamos aqui no outro vídeo, pode ser feito como que eu vou dizer? Apreensão. A apreensão deles. Mas não é o correto, porque aqui, por exemplo, nós temos uma lei estadual, então tem que vir uma regulamentação com base nessa lei, para aplicar nesse caso. Porque você já falar com uma apreensão se tiver uma situação de desacordo, então se você chega lá, vamos falar assim no criador, o cara tá lá, o criador com 100 animais. Aí ele chega, tá tudo certo, tudo microchipado, tudo esterilizado, tudo isso, tudo aquilo. Aí um deputado, igual você falou, ele vai lá e olha e fala assim, o seu quadradinho aqui está 1 metro de diferença do que deveria. Vamos levar todo mundo embora? Você entendeu? É assim, então tem que ter uma regulamentação mais adequada. Então, e níveis de penalidade. No primeiro caso vai ser uma multa, aplicada uma multa. Caso de incidência, a multa dobra. Em caso tiver situação assim, de natureza leve, natureza média, natureza grave, uma gravíssima. Tem 30 animais num cercadinho. Bom, vamos prender os animais porque tem risco de saúde. O CNPJ dele, o cadastro dele do estadual está com problema lá. Vai apreender os animais por conta disso? Não, dá um prazo para regulariza, sabe? Então, são situações, como nós temos no carro, por exemplo, você vai ser parado pela polícia, se você tiver com uma situação... Você vai perder seu carro, você vai ser multado ali pela infração, você não perde seu carro. Tem situações que o carro pode ir para pátio mais graves, determinadas aplicações. O que está acontecendo na frente da Cobase, por exemplo, lá que tem a feirinha de cães ali expostos ali. Essa lei fala, por exemplo, que os cães não podem estar expostos ali? Fala. A lei fala... Ela não pode estar expostos ali. Não pode mais haver exposição de animais. Ele fala aqui no artigo que a gente vai falar mais para frente, que é proibido fazer exposição em jaulinhas, assim, que é o que normalmente faz, ou cercadinhos. Tem que ter o ambiente adequado dentro da comercialização. Você não vai poder mais fazer ali... E se for uma doação? A lei não fala sobre doação, é aquela questão da interpretação dos 2 primeiras palavras que eu falei lá. A lei fala o quê? Criação e comercialização. Então, em tese, a lei só aplica na comercialização. Quem criar para comercializar. Então, calma lá. Então, se eu estiver expondo, a lei é para cuidar do bem-estar animal. Sim. Se eu tô com o meu gatinho aqui e quero o bem-estar dele e tô com ele nessa jaulinha aqui para vender, é maus tratos. Se eu tô com ele numa jaulinha aqui para doar, não é maus tratos? Não, pode até considerar maus tratos pela lei de crimes ambientais. Não, por essa lei não. Não, por essa lei. Essa lei não fala nada. Ela, no escopo inicial, ela fala que visa o bem-estar. Que é a questão da discussão da interpretação. Por exemplo, minha interpretação jurídica é de que não aplica. Ela aplica só na comercialização. Então, é aquilo que eu peguei e falei. As primeiras palavras ali visa o bem-estar, mas realmente visa o bem-estar do animal ou visa acabar com o comércio só? Porque aí é uma questão que visa acabar com o seu direito de escolher qual raça você gosta mais, qual raça você se adapta mais à sua casa, ao seu estilo de vida, à sua família, às suas necessidades, e não a questão do bem-estar do animal. Porque se fosse o bem-estar do animal, eu acho que não tem ninguém contra aqui. Agora, com relação ao meu direito de amar uma raça específica e gostar daquela raça por alguns motivos específicos, ou até gostar, por exemplo, de um gatinho de companhia ou de um cão de apoio emocional,
Por que não? Porque eu tenho que ter esse direito privado retirado, né? Eu acredito realmente que as leis têm um intuito inicial legal, mas, tia, não tem como começar uma lei legal, não tem como funcionar uma lei interessante, né? Tornar uma lei interessante, onde ela não vê o conselho médico veterinário, onde ela não respeita o seu direito de escolha, não respeita o direito da profissão do médico veterinário de falar, olha, esse indivíduo é legal castrar antes, esse indivíduo não é legal castrar agora, vamos esperar mais um pouco por alguns motivos daquele indivíduo, de necessidade daquele indivíduo. Você entende como é difícil isso e agora ainda por final só vale para quem está comercializando, porque se você estiver adotando ou doando, ou até se eu estiver criando em casa, mas eu não quero vender. A lei não aplicaria. Eu não tenho problema, então eu não preciso ter lugar específico, eu não preciso ter médico veterinário específico. E se a lei não for aplicar a você pode fazer da forma como você quiser. Se quiser doar para alguém, então, se eu quiser você só não vai poder comercializar. Eu não posso comercializar. A questão não sei, não, mas que eu acho, né? Quem acha não sabe, mas eu acho que começa a ter aquela coisinha assim, sabe, do tráfico de animais aumentando. Será que isso não vai aumentar as pessoas criando informalidade, Porque chegou lá, você tem CNPJ? Não tenho CNPJ, eu não crio, eu não vendo, na verdade, eu não vendo, eu crio porque eu amo. A questão... Aí, tudo bem, aí a pessoa sai e eu dou pro Massa e daqui um mês ou 15 dias ele me doa um Pix. Exato. O maior problema que a gente tem no Brasil, não só nessa questão ambiental como em qualquer outra, é a lei para dar satisfação para alguém. Então, teve uma pressão de alguém que falou, precisa ter uma lei, eles vão e fazem uma lei ali sem um estudo, sem uma análise, sem abarcar toda a situação. Então, você vai fazer uma lei que visa o bem-estar animal, então vamos tratar sobre todas as partes. Então é sobre a criador profissional, sobre a pessoa que é criadora amadora, que faz na casa dela. A gente até, quando eu estava dando uma olhada nessa lei, fui fazer um estudo, fiz uma pesquisa, vi legislações tanto em outros estados, falei da questão da Holanda. Nos Estados Unidos, lá, tem alguns estados que existe a figura do criador profissional e a criador amador, que também quer o quê? A pessoa que quer criar em casa para ter ali uma ninhada, doar para a família, ou até mesmo para pequena comercialização. Aí eles fazem a classificação, criador amador até tantos animais, criador profissional a tantos animais. Então, há dentro da legislação, você enquadrando tudo, a doação, a exposição, os animais. Aí, pelo que eu vi, a gente falou do Conselho Médico Veterinário, CBKC, por exemplo, não foi consultado, não foi chamada para conversar. Não tem essa informação. O sindicato, né, que o pessoal vê tanto aí da questão da parte dos sindicato dos adestradores ou de algum setor, né, da parte educacional, né, também, se nem o médico veterinário foi chamado, o adestrador passou longe disso aí. A parte educacional passou longe. Sim. Então, assim, você tem a legislação, ela traz um ponto, por exemplo, na sequência ela fala aqui, a obrigação de microchipar e registrar os animais. Isso é importante. Legal. Isso é importante para esse controle futuro da abandono. Então, por exemplo, hoje você tem o Phantom, você... Adotei ele. Então, adotei, o Phantom adotado. Vamos falar que você tivesse comprado ele, adquirido. Você põe um microchip, ele veio com microchip. Se daqui 3 anos o Phantom está na rua e pegarem pelo microchip, vão saber de quem que é. Era do tio Petisco. Por que está aqui na rua? Exatamente. Quem é a responsabilidade? A responsabilidade. Pelo abandono, por não ter essa situação. Isso sim, eu acho que é um ponto importante e válido. Até mesmo pelo quê? Pelo microchip você vai conseguir fazer o acompanhamento da outra parte, que é o quê? A obrigação de vacinação dos animais. Então, a pessoa que vai comercializar tem que entregar os animais já com o certificado do médico veterinário, com a primeira ciclo vacinatório completo e tudo. E aí depois, com base nesse microchip, que é o que acaba acontecendo em outros países do mundo, automaticamente, caso a pessoa não leve para vacinação, ela pode ser autuada pelo órgão público. Então, por exemplo, né? Uma das formas... Quer ter, então cuida direito. Uma das formas que tem, por exemplo, tanto na Holanda
como na Suíça e em outros países da Europa, é isso. A partir do momento, gera no microchip uma chamada. O seu veterinário que vai estar cadastrado, se você passou 10 dias da data, ele tem a obrigação de te notificar e notificar o órgão público de controle. Opa! Ó, o tio Petisco não trouxe o Phantom para vacinar na data. Ele avisa você, ó, tem 10 dias para trazer e avisa o órgão público. Passou os outros 10 dias, vamos dizer assim, ele comunica ao órgão público. Olha, ele não apareceu. Pronto, vai gerar uma autuação porque não levou para fazer a vacina. Isso, tio Tia, dá trabalho. Isso dá fiscalização, isso dá... Que é o que o órgão público não quer trabalhar, não quer fazer o que precisa realmente. A quer falar que é a responsabilidade. Quer cortar a faixa, vai fazer... A lei está aí... Se tá pronta a obra, não importa. O importante é que cortou a faixa e pousou para foto. A lei está aí, vamos vocês que se virem com ela. É mais ou menos isso. Porque... Então, tio Tia, antes de sair defendendo, primeira coisa, você precisa estudar, pensar, olhar, refletir. Eu sei que muitas pessoas vão falar, nossa, mas tem muitos cães em situação de rua e é importante a gente cuidar deles. Eu trabalho num encontro pet, todo mês a gente faz um encontro pet, onde tem uma ONG fazendo a doação desses animais, uma doação responsável, então fiscalizando, vendo dado. Esse evento mesmo, domingo agora, tem uma pessoa que mandou uma mensagem depois, eu fui negada na aprovação, tal. Eu não sei qual foi o motivo, por conta da idade ou ali, mas existe um cuidado e isso é importante, porque não adianta a pessoa adotar ali só na emoção. O Phantom foi adotado e muitas pessoas, quando eu estou passeando com ele, falam, nossa, que raça que é, né? Porque ele está bem cuidado e bonitão aqui assim, falam, não foi adotado. Nossa, mas ele é educado, é adotado, foi adotado, não tem problema. Mas você precisa saber o que você está enfrentando, né? Você precisa decidir isso com responsabilidade. Lembrando, não é só coração, né? Como o Richard Rasmussen sempre fala ali, precisa passar pela cabeça e precisa passar no bolso. E eu falo sempre, dando uma aumentada na frase dele, não pode passar no fígado, que é o que? Na raiva, não pode pôr ali a emoção ali, fazer só naquela gana de não, eu quero resolver porque não está certo mesmo. Para, pensa, reflita. Não adianta a gente fazer uma lei dessa onde a gente só vai aumentar o tráfico de animais, onde a gente só vai aumentar a irregularidade, a gente só vai aumentar as ONGs que não fazem direito. É isso que vai acontecer. Como que você vai vender um pet, um animal, que não pode ser exposto? Como que uma pessoa vai doar, por exemplo, um animal se ele não vai poder pôr para exposição ali? Não vai acontecer. A realidade é essa. Ele vai tirar o seu direito de escolha. Né? E aí a gente tem umas pessoas saindo na rua e fazendo o trabalho de justiceiro, porque uma lei mal feita dessa dá a brecha para a pessoa se achar no direito de sair lá e certo procurar, errado, se a mulher estava certa ou errada. Desculpa, eu sou um pouco antiquado, aí minha mãe sempre me ensinou que mulher não se põe a mão. E eu acho que nesse caso foi no dia seguinte da lei, né? No dia seguinte da lei, não mata leão numa mulher. Até ter a comunicação, a pessoa tomar ciência, são várias etapas. Tá ali, né, vendo tudo, essas informações. Há uma divulgação, beleza, a gente não pode alegar ignorância perante a lei, então a lei está válida, a gente tem a obrigação, mas assim, no dia seguinte... O cara chega lá, se explica, é um deputado, faz o trabalho de orientação. Gente, foi aprovada uma lei, ela diz isso, orienta. Vocês não podem estar aqui. Tá aqui uma cópia, vai se inteirar, consulta um advogado, faz assim, mas verifica. Não, só quer o vídeo para pôr na internet e bombar e só. E no fim das contas, tá acontecendo muitos problemas, né? E a gente precisa... Esse vídeo é para te informar. Porque não adianta só o tio Petisco vir aqui dar uma informação. O tio Massa está aqui, ele é advogado, trabalha nisso, já fez vários vídeos com a gente, trabalhando sobre isso, né, a parte legislativa, explicando esses detalhes, porque é importante. Eu mesmo tenho várias dúvidas, na verdade, várias dúvidas aqui, que eu acredito que foi tudo sanado aqui. Tem mais algum detalhe que você queira falar, isso aqui é importante nessa lei, é interessante a gente pensar nisso? Um ponto aqui, não tanto de discussão, mas que é um ponto que eu vejo como importante, é que limita a utilização de matriz até o 5º ano, ou seja, então não pode explorar a matriz às vezes indefinidamente, né? Então até o 5º ano, e depois disso ela pode ser doada pelo criador, desde que seja castrada. Então há essa limitação, a limitação de que pode ser feito no máximo 2 gestações anuais. Esse daí eu vou falar para você, viu, tio Tia? Eu não sei quem foi que colocou isso, porque eu queria saber que cachorro, que gato que consegue
ter mais do que 2 cios no ano e mais 2 gestações. Eu não sei se a pessoa... Olha, isso mostra para mim uma falta de conhecimento do animal, do ser que eles estão querendo proteger, absurda. Absurda, porque assim, eu não sei se eles sabem, mas não é igual o humano, que a mulher menstrua todo mês, né? Os cães e os gatos não são assim. É só uma dica, só para ver a falta de conhecimento, o grau de conhecimento deles é absurdo. Né? Sim, e aí você chega mais à frente, ele fala daquela condição que você falou da exposição, né? De que são as situações para você poder fazer a venda do animal em si, né? Então é que não expor os animais em vitrines fechadas ou alojamentos em espaços que impeçam sua movimentação, amarrado ou em qualquer tipo de condição que lhe cause desconforto e estresse. Esse é um ponto, então assim, você tem que adequar, mas aqui como não fala... O que nós falamos no outro artigo lá, que é do Conselho de Medicina Veterinária, é com relação ao ambiente de criação. Então a criação vai obedecer as ditames lá do espaço que o Conselho de Medicina Veterinária determinar. Aqui é a condição de exposição. Então, tipo assim, a pessoa que você falou da vitrine... Não importa o tamanho do espaço. Por exemplo, a Pets tinha alguns espaços bem grandes ali, ambos que estariam dentro do enquadramento do CRMV. Aqui não fala, por exemplo, só fala... Mas não pode. Que não poderia expor em vitrines fechadas o alojamento que impeça a movimentação, mas não bloqueia completamente isso, entendeu? Ele só deixa ali, ó. Mas se tiver exposto já não pode, né? Não, aqui na verdade não pode expor em vitrines ou alojamentos que impeçam a movimentação amarrados em condições... Se não tiver impedindo a movimentação, não pode. Porque assim, vamos imaginar, um espaço para o fanto é diferente de um espaço... Para um labrador, aí vai da análise caso a caso, que mais uma questão que fica subjetiva. Não há aqui e não há nem a menção aqui, ó, o conselho ou o órgão, alguém vai falar qual é o tamanho que precisa ser. Seguindo, então fica, por exemplo, do CRMV, por exemplo, como então, por exemplo, esse vídeo que nós vimos do deputado indo lá, os animais estavam em condições ruins? Os animais, foi feita essa avaliação? Como que é feita essa apuração? Quais raças estavam ali? Depende de um Lhasa, poderia estar ali, um Border Collie, por exemplo. Lógico, eu estou falando assim, no geral, porque se a gente pegar, a gente consegue, tem 10 cachorros num quadradinho, a gente está vendo que está apertado. Agora tem um num espaço grande, no coberto, numa loja às vezes que tem o ar-condicionado, então, ou seja, ele está melhor que a gente às vezes trabalhando. Então só o fato de ser exposto, como por exemplo o deputado está fazendo ali, não... Não, tem que estar exposto em locais que sejam fechados ou que tem espaços que não impeçam a movimentação. A todo lugar fechado não pode? Não, ali não fala isso. Ali mas todo lugar que, por exemplo, essa sala aqui, é um local fechado que impede a movimentação dele e só faz essa sala. Mas o que é impedir a movimentação? É a movimentação, ele tem que ser livre, como toda vez tem que soltar ele na rua. Mas aí quando for o juiz ele vai falar, não, ele, por exemplo, está numa caixa, não pode. Exato, mas por isso que precisa ter uma regulamentação. O que se considera como espaço? Raças pequenas até 3 quilos, você tem que ter um 2x2. Eu entendo, assim, você falou juridicamente, não tá específico. Não. Isso, mas no entendimento ali no dia a dia, na prática, as pessoas vão ver pela questão de exposição ou não. Isso, a pessoa quem quer que seja fiscalizar, ele vai chegar ali e vai ficar no olho. Aí ele vai te autuar, vamos dizer assim, é pequeno. Isso vai ser passível de uma discussão judicial posteriormente. Tá? Mas o que é considerado pequeno? Porque não há uma regulamentação do que fala o que é o pequeno ou o grande. O que você vai entender? O gato não vai conseguir virar e falar assim, eu me senti apertado ali. Do jeito que ele estava. Fatinho, você apertado. Entendeu? É isso que é a subjetividade. Isso aqui, a lei saiu agora, 1 mês, está fresquinha. Então não tem discussão ainda. Fora essa questão das pessoas... Justiceiro, né? Isso, midiática, mais para aparecer, mais o caça-like, vamos dizer assim. Você vai ter daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano a gente faz um vídeo de novo, daí a gente vai pegar... O que pegou, o que não pegou... Se realmente mudou alguma coisa, se teve a fiscalização, se não teve, se teve discussões sobre alguns pontos, se veio um regulamento para estabelecer isso, entendeu? Tio Tia, vamos aguardar e se você ficou com mais alguma dúvida, procura a gente nas nossas redes sociais, Tio Petisco, Massa Advocacia, procura lá, manda a sua dúvida que a gente vai fazer com o maior prazer essa resenha de tirar a sua dúvida, fazer um Tio Petisco Responde, tirando todas essas dúvidas. Gostou desse vídeo? Se liga que todo domingão, 10 horas da manhã, tem muito mais para você e para o seu pet. Valeu! Partiu Petisco! Valeu, tio. Valeu, tia. Nos vemos no próximo.